Muito bem, continuando, apenas para a gente finalizar a temática do princípio da individualização da pena, eu quero trazer aqui duas decisões do Supremo, uma súmula e um resumo de uma outra súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Olha só, trata-se da súmula vinculante número 26 e da súmula vinculante número 56. A 26 diz assim: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então aqui, com base na súmula vinculante número 26, o Supremo deu aplicabilidade e efetividade ao princípio da individualização da pena na fase de execução. Por quê? O artigo 2º da Lei 8.072 de 90 dizia que era vedada a progressão de crime, a progressão de regime, de execução da pena nos crimes hediondos. Então, por exemplo, o cara tinha sido condenado por um crime hediondo previsto nessa lei. Ele ia cumprir a pena em regime integralmente fechado, do início ao fim em regime fechado. E aí o Supremo entendeu que isso violava o princípio constitucional da individualização da pena. Então o que ele disse, olha, juízo da execução penal, você pode sim analisar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da progressão de regime. Tudo bem? Então fica atento com isso. E uma outra súmula vinculante número 26, diz assim: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Aqui é o núcleo importante, o cara tem direito a um regime semiaberto, só que não tem vaga. Então vamos manter ele no regime fechado. Supremo não autoriza. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Beleza? Muito bem, continua comigo. Agora nós vamos analisar alguns direitos fundamentais relativos à prisão. E aí vamos fazer uma passagem, uma análise sistemática desses dispositivos que eu indiquei ali, do 49, 50 e do 61 ao 67. Vamos começar a nossa análise pelo inciso 49, que diz que é assegurado ao preso o respeito à sua integridade física e moral. Esse dispositivo, como diversos outros aqui que a gente já citou, decorre da dignidade da pessoa humana. Então a pessoa foi condenada, é um preso, tudo bem, mas ele tem que ter respeitada a sua integridade física. Inclusive, o artigo 5º, inciso 3º, diz que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Tudo bem? Então, tem que se respeitar os direitos do preso. E aí o Supremo, por exemplo, tem dito, que o Estado deve, assegurar condições ambientais salubres para execução. Então, nós sabemos da situação pela qual passam os presídios, no Brasil, afora, a situação não é muito boa, a situação é caótica, e o Supremo tem dado diversas decisões, em alguns casos até obrigando a administração pública, o judiciário, obrigando a administração pública a realizar melhorias, reformas, em estabelecimentos penitenciários para garantir a implementação desse dispositivo constitucional. Inclusive, eu tenho aqui duas decisões importantes. Olha essa decisão.
tomada no recurso extraordinário 592-581, importante para o entendimento da matéria. É lícito ao judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimento prisional, supremacia de que, olha só, da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. Percebeu que o fundamento é a dignidade da pessoa humana, dizendo, olha, é possível, excepcionalmente, o judiciário impor a execução de obras, né, e melhorias em estabelecimento prisional. Também, em outro recurso extraordinário, 841526, o Supremo diz assim, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no 5º 49, o Estado é responsável pela morte do detento. Então, dever de guarda. Então, o Estado, né, ele tem responsabilidade civil objetiva, em regra, pelo cuidado que deve ter com os detentos que ele mesmo decide encarcerar. Essa é a ideia. Houve uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou constitucional o estabelecimento de multa, né, de um valor de indenização moral que deveria, não é nem uma multa, um valor de indenização moral que o Estado deveria pagar aos presos em virtude das péssimas condições do presídio. Então, um determinado preso, em virtude das péssimas condições ali a que ele se submetia na execução da pena, ele ingressou com a ação e ele teve deferido o pedido de danos morais em virtude dessas condições. E aí isso foi parar no Supremo e o Supremo entendeu que, em virtude dessa ideia de que o Estado deve assegurar a integridade física e moral do preso, deveria sim ser paga a indenização por dano moral decorrente dessas péssimas condições de salubridade dos presídios. Tudo bem? Continua comigo. Temos ainda as presidiárias, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Note que a Constituição Federal só diz assim, ó, tem que ser assegurada condição para que possa permanecer com seus filhos durante o período. Veja que a Constituição Federal, ela não define o período. Percebeu? Não define o período. Qual é o período? A Constituição não define. Entretanto, a Lei de Execução Penal, diz que esse período vai ser pelo menos até os 6 meses de idade, esse período de amamentação. Legal? Muito bem. Outro texto, ninguém será preso. A gente até já analisou isso aqui quando falamos da liberdade de locomoção. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, primeira coisa, essa primeira parte traz o quê? Traz uma garantia geral da liberdade de locomoção. Quando a Constituição fala assim, ó, ninguém será preso, ela está garantindo a liberdade de locomoção. Entretanto, quando ela fala assim, ó, senão, ela está abrindo o quê? Exceção. Está mostrando para nós, como a gente já viu, que a liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Senão, flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Veja, para violar a liberdade de locomoção, tem que fundamentar, tem que motivar. Autoridade judiciária competente. Só que aí ele vem e diz assim, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Então, regra, ninguém será preso. Entretanto, se houver flagrante delito, aí o Código de Processo Penal, artigo 302, estabelece lá que considera-se em flagrante delito, né? Aquele que é pego cometendo crime, acabando de cometê-lo, que é perseguido ou é encontrado logo após com instrumentos que façam presumir ser o autor da infração penal. Alguma coisa nesse sentido. Isso é flagrante. Então, flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, regra, quem manda prender é o poder judiciário, reserva de jurisdição. Agora ele diz no finalzinho, fala assim, ó, nos casos de transgressão militar e crime propriamente militar definido em lei, aí nós vamos ter um regime diferenciado. Porque, por exemplo, em virtude de um regime bem específico, bem peculiar na atividade militar, muitas vezes o militar fica detido no quartel. E aí não houve tecnicamente um flagrante delito, não houve uma ordem judicial, mas o regime disciplinar diferenciado no âmbito militar autoriza esse tipo de medida. E aí a própria Constituição já reconheceu essa possibilidade. Tudo bem? Legal? Continua comigo. Ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Veja, isso é um direito do preso, né? A ideia de comunicabilidade. Inclusive, a Constituição fala que mesmo estando em um estado de defesa, que é um estado de legalidade extraordinária, um estado em que direitos fundamentais podem ser restringidos, é vedada a incomunicabilidade do preso. Então, o cara foi preso, imediatamente faz lá o auto de prisão em flagrante, faz todo o procedimento, comunica imediatamente ao juiz e à família do preso ou uma outra pessoa por ele indicada. Para quê? Para que possam ali saber como está, como foi, onde é que ele está, qual é o estado em que se encontra. Então, é vedada a incomunicabilidade do preso. Tudo bem? O que mais? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Note, aqui nós temos um importante direito decorrente do devido processo legal, que é o direito de não produzir provas contra si. Veja, o silêncio, nesse caso, não pode ser interpretado como uma confissão daquilo que está sendo alegado acerca da pessoa. Cuidado, aqui não vale aquela regrinha, quem cala consente. Ah, então se você não quer falar é porque você é culpado. Nada disso, não pode. Então, ó, fica atento. O preso, ele tem o direito de permanecer calado. Então, ele pode chegar perante a autoridade policial e falar assim, ó, reservo-me o direito de só falar diante do juiz. Reservo-me o direito de não me manifestar agora, porque se eu falar, eu vou produzir prova contra mim. E eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Quem tem que produzir prova é o próprio Estado, é a polícia, é o Ministério Público, enfim, não é a pessoa que tem que ser obrigada a produzir prova contra si. Tudo bem? Fica atento com isso. Muito interessante. Ah, um detalhe. Embora a Constituição aqui esteja falando do preso, o Supremo tem dado interpretação ampla para esse dispositivo e tem admitido, por exemplo, essa cláusula perante comissões parlamentares de inquérito. Então, o cara, ele é convocado para permanecer, para comparecer perante uma CPI, e aí ele chega lá e fala assim, olha, reservo-me o meu direito, né? Quase falei como Cebolinha, direito, né? Reservo-me o meu direito ao silêncio. E o Supremo entende que isso é constitucional e possível. Tudo bem? Vamos lá. O que mais que nós temos sobre o preso? O preso tem direito à identificação, né, dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O fundamento básico aqui é o quê? Controle da atividade policial. Porque nós acompanhamos, às vezes, até pela televisão e até em filmes também, muitas vezes a polícia vai executar uma diligência e aí os agentes, né, eles vão lá com aquelas máscaras, colocam ali um chapéu, colocam um óculos e tal, então você não consegue ali de plano identificar quem é. E aí isso pode, em alguns casos, né, isso pode levar a arbitrariedades, a pessoa não está se identificando, então pode haver uma tortura, pode haver algum ato abusivo, e aí a pessoa, o preso, ele tem direito de saber. Olha o que diz, a identificação
tanto dos responsáveis pela prisão quanto do interrogatório. Tudo bem? Detalhe: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então aqui, ó, lembra que a pessoa foi presa, imediatamente deve ser comunicado o juiz competente, não é isso? E o juiz, entendendo que há uma prisão ilegal, ele de imediato relaxa aquela prisão, determina a soltura. Então, o juiz vai analisar, peraí, houve flagrante? Aí a autoridade fala, não houve flagrante. Ah, há uma ordem judicial determinando a prisão escrita, fundamentada? Não, nós prendemos para fazer algumas averiguações. Ó, isso é ilegal. Isso é ilegal. O Estado, ele para prender, por exemplo, preventivamente, tem que haver fundamentação idônea. O artigo 312 do Código de Processo Penal vai dizer, olha, tem que ter garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal, esse cara vai fugir, esse cara está aliciando testemunhas, ele vai mudar a cena do crime, ele vai, né, tentar impedir algumas situações, a instrução da justiça, do processo, enfim. Então, se não há essas questões que justifiquem a prisão, o juiz imediatamente vai relaxar a prisão ilegal. Tudo bem? E um dispositivo que eu até já citei: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir o quê? A liberdade provisória com ou sem fiança. E aí lembra, o Supremo tem entendido, por exemplo, que crimes inafiançáveis admitem liberdade provisória sem fiança. É em virtude desse dispositivo aqui, porque ele diz, ó, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, é possível conceder liberdade provisória com ou sem a fiança. Tudo bem? Um outro dispositivo interessante é sobre o erro judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar, né, excesso de execução, aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o Estado, ele responde também objetivamente se ficar comprovado o erro judiciário, bem como nos casos em que o Estado encarcera a pessoa além do tempo fixado na sentença. Tudo bem? Depois dá uma lida nesses dispositivos todos, eu estou fazendo uma análise sistemática e sempre lembrando meu amigo ou minha amiga. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Fechou? Tamo junto na caminhada, não se esqueça. Entra lá no fórum de dúvidas. Wellington, ó, queria que você detalhasse aqui esse ponto, eu fiquei com dúvida aqui. Ou então, ó, Wellington, quero, manda lá também, tô entendendo, tô conseguindo aprender a matéria, manda o seu feedback para mim. Fechou? Legal? Vamos continuar. Agora, nós vamos analisar um dispositivo muito importante também, que é sobre a prisão civil por dívida. Olha só, a regra é que não haverá prisão civil por dívida. Essa é a regra. Entretanto, na Constituição Federal nós temos duas exceções. Então note, primeiro, se alguém te pergunta sobre prisão civil por dívida, o que a Constituição diz? Você vai dizer, a Constituição, em regra, proíbe a prisão civil por dívida. Tudo bem? Entretanto, nós temos duas exceções. A questão da prestação alimentícia e a questão do depositário infiel. Vamos olhar o dispositivo? Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: não haverá prisão civil por dívida. Então eu vou parar aqui e vou puxar uma setinha e dizer, essa é a regra. Não haverá prisão civil por dívida. Entretanto, a Constituição vem e diz assim, ó, salvo, então ela vai trazer exceção. Salvo, primeiro, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Então, primeira exceção. E a do depositário infiel,
segunda exceção. Tudo bem? Veja, no caso da obrigação alimentícia, ele fala assim, ó, o cara tem que pagar, é o responsável, não pagou, inadimplemento, não pagou por quê? Voluntariamente, e ele não tem, ó, inexcusável, qualquer justificativa. Percebeu? Responsável é aquele que tem que pagar. Inadimplemento, não pagou. Voluntário, não pagou porque não quis. E inexcusável, não tem qualquer justificativa aceitável para isso. Então, cuidado. A Constituição traz duas exceções expressas à prisão civil por dívida: inadimplemento voluntário, inexcusável, de obrigação alimentícia e do depositário infiel, que é aquele que guarda bem de terceiro e quando deve devolver, né, vamos imaginar uma situação de separação judicial. A pessoa vai tá ali, o marido e esposa, infelizmente, né, decidiram que vão desfazer o vínculo conjugal e aí eles estão discutindo, brigando por causa de um determinado bem. Aí o juiz vai e fala assim, olha, enquanto não é finalizado o processo, eu vou nomear o Paulo para cuidar desse bem aí, um terceiro que vai ficar responsável por ele. Então Paulo torna-se o depositário daquele bem. Quando terminar o processo, o juiz vai dizer, Paulo, entregue o bem para fulano de tal. Paulo vai lá e entrega o bem. Foi um depositário fiel. Entretanto, se Paulo fala assim, eu perdi aquele bem, eu fui usar e acabou e tal, ou seja, se ele não tiver aquele bem por uma causa voluntária, ele não cuidou daquele bem, ele pode ser considerado depositário infiel. Cuidado! Embora a Constituição preveja duas exceções, a jurisprudência tem entendido que só uma pode ser aplicada. Então não confunda, por favor. Quantas exceções previstas nós temos? Duas. Quantas podem ser aplicadas? Somente uma. Tudo bem? E qual é a que pode ser aplicada? Obrigação alimentícia. É a única que pode ser o que eu estou dizendo? Aplicada. E por que isso? Deixa eu te mostrar um detalhezinho aqui. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 25 e ele diz assim, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. E eu coloco aqui também a súmula 419 do STJ, que diz, olha, não cabe prisão civil do depositário judicial infiel. Só para você entender, o Brasil, ele é signatário, ele assinou diversos tratados internacionais, dentre eles o Pacto de São José da Costa Rica, falar em português mesmo, Pacto de São José da Costa Rica. Nesse pacto, está estabelecido que a única prisão civil por dívida que deve ser aplicada é a questão da prestação alimentícia, da obrigação alimentícia. E aí foi nessa discussão desse Pacto de São José da Costa Rica, que o Supremo entendeu que esse pacto de direitos humanos, ele tem a chamada hierarquia supralegal. O que é isso? O Supremo entendeu que esse pacto, ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. E qual foi a consequência? Deixa eu retomar o entendimento. Quantas exceções nós temos previstas na Constituição? Duas. Prestação alimentícia, depositário infiel. Tudo bem? Essas duas exceções, elas são reguladas em lei. Então, a lei regulamentando a prisão civil do inadimplemento da obrigação alimentícia e a lei regulamentando a prisão do depositário infiel. Tudo bem? Aí o Supremo vem e diz assim, olha, o Pacto de São José da Costa Rica só prevê uma hipótese, que é o não pagamento da obrigação alimentícia. E esse pacto está acima da lei, ele é supralegal. Então, o que o Supremo com isso entendeu? Que a lei que regulamentava a prisão do depositário infiel, essa lei foi, em tese, revogada.
essa lei em tese foi derrogada, essa lei em tese deixou de produzir os seus efeitos. Por quê? Porque uma norma superior diz que só é um caso, ao não pagamento da obrigação alimentícia. Então, em virtude disso, veja, o pacto não tirou a previsão constitucional, por favor. O pacto está abaixo da Constituição. O que o pacto fez foi impedir que a lei que regulamenta a prisão do depositário infiel continue produzindo efeitos. Então, em tese, é como se essa lei fosse revogada. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, por isso que, embora existam duas previsões, só uma pode ser aplicada, que é a da obrigação alimentícia. Tá certo? Fica atento com isso. Vamos continuar. Agora, nós vamos analisar um outro tema muito importante para a nossa prova, que é o tema da extradição. O tema da extradição. E, basicamente, o que a banca examinadora vai perguntar para você? Se um brasileiro nato pode ser extraditado pelo Brasil, se um brasileiro naturalizado pode ser extraditado pelo Brasil e se um estrangeiro pode ser extraditado pelo Brasil. Basicamente, se você souber responder essas três perguntinhas, você ganha o ponto na prova. Tudo bem? Mas, rapidamente, vamos entender o que é extradição. A extradição nada mais é do que um país solicitar a outro país a entrega de uma pessoa para que essa pessoa seja processada ou cumpra uma pena já imposta. Bem simples. Olha só, o que é extradição? Vamos imaginar que eu tenho um país e tenho aqui outro país. Tudo bem? E aí, um país solicita, vou colocar aqui, ó, solicita ao outro o quê? A entrega de uma pessoa. Então, um país solicita ao outro a entrega de uma pessoa. Para quê? Para que essa pessoa, que é chamado de extraditando, essa pessoa que vai ser submetida ao processo de extradição é chamada de extraditando, beleza? Então, para que esse extraditando cumpra a pena ou seja processado no país requerente. Normalmente, a extradição ocorre por quê? Porque essa pessoa cometeu crime no país requerente. Tudo bem? Detalhe, a doutrina diferencia a extradição em ativa e passiva. O que é a extradição ativa? Lembra que extradição é o quê? Um pedido que um país faz a outro, para que esse outro entregue a uma pessoa, não é isso? Então, basicamente é isso. O que é extradição ativa? Quando o Brasil solicita a extradição. Se o país que solicita é o Brasil, nós vamos chamar isso de extradição ativa. Agora, o que seria a extradição passiva? Outro país solicita ao Brasil. E aí eu quero que você destaque a extradição passiva. Por quê? Porque a Constituição Federal somente cuida da extradição passiva. Então, o que nós vamos falar aqui é um país solicitou ao Brasil a entrega de um brasileiro nato, de um brasileiro naturalizado e de um estrangeiro. O Brasil pode extraditar? É disso que nós vamos analisar. Então, vamos lá. É disso que vamos cuidar agora. Então, ó, extradição passiva, a Constituição só cuida dela, beleza? Vou até puxar uma setinha aqui, ó. Ó, Constituição Federal cuida de quê? De extradição passiva. Vamos lá. Vamos ver o dispositivo. Ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, peraí. Ele diz, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, ó, já fica atento.
O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil. E detalhe, não há exceção. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil e aqui não há exceção. O Supremo entende que não há exceção mesmo. Por favor, estamos cuidando da extradição o quê? Passiva, que é o quê? Quando outro país solicita ao Brasil. Então vamos imaginar, um brasileiro nato cometeu um crime na Alemanha e veio para o Brasil. Aí a Alemanha vai falar assim, Brasil, eu quero que você extradite esse brasileiro nato para ele ser processado aqui na Alemanha. Brasil não pode extraditar em hipótese alguma. Tudo bem? Agora, o brasileiro naturalizado, veja que ele fala assim, ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo quem? Salvo o naturalizado. O naturalizado, ó, fica atento, o naturalizado pode ser extraditado em 2 casos taxativos. Vamos analisar quais são esses casos? Primeiro caso, vou colocar aqui, ó, vou puxar aqui mesmo a setinha. Primeiro caso em que um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Crime comum praticado antes da naturalização. Crime comum praticado antes da naturalização. Essa palavra antes, na hora da prova, vira depois, vira outras coisas. Cuidado com ela. Tudo bem? Como é que é isso aqui, ó? Então vamos imaginar que o cara é um alemão e ele cometeu um crime lá no seu país e veio para o Brasil. E aí aqui ele se naturalizou brasileiro. Então, peraí, ele cometeu um crime comum e depois ele se naturalizou. Então, crime comum praticado antes de se naturalizar. Pode ser extraditado? Pode ser extraditado. Vamos ver o segundo exemplo? Vamos lá. A segunda exceção. Ou, vamos lá, segunda exceção, ó. Segunda exceção. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui não importa se esse comprovado envolvimento se deu antes ou depois da naturalização. Cuidado com isso. No caso do tráfico ilícito de entorpecentes, a extradição aqui pode ocorrer mesmo que o crime tenha ocorrido depois da naturalização. Então, ó, no caso do crime comum, ele pode ser extraditado quando? Quando o crime foi antes da naturalização. Já no caso do comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, aí não importa se foi antes ou depois. Agora o Supremo entende. Tem que demonstrar o comprovado envolvimento na forma da lei. Então a lei vai trazer a maneira pela qual se deve comprovar, ó, comprovadamente esse cara está envolvido, ele é um brasileiro naturalizado e ele está envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, de forma comprovada. Aí ele poderá ser extraditado. Tudo bem? Vale destacar que quem julga essa questão da extradição solicitada por Estado estrangeiro é o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? E ó, então a gente analisou, brasileiro nato não pode, o brasileiro naturalizado pode em 2 casos, e agora para a gente fechar, o estrangeiro. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ó, detalhe, em regra, um estrangeiro, uma pessoa estrangeira, pode ser extraditada. A regra é isso, é que o estrangeiro seja extraditado, porque a extradição ele é um importante instrumento de cooperação internacional no combate ao crime, não é? Essa é a ideia, cooperação internacional. E aí os países, eles assinam tratados de reciprocidade. Ó, o Brasil assina um tratado com os Estados Unidos dizendo, olha, vamos assinar, eu extradito, você também extradita e vamos então fazer essas relações de reciprocidade visando combater a criminalidade. Muito bem. Então a regra é, um estrangeiro pode ser extraditado. Entretanto, a Constituição vem e diz assim, não será concedida extradição do estrangeiro se o pedido é fundamentado em crime político ou de opinião. E aí detalhe importante, ó,
Quem vai dizer se o crime é político ou de opinião é o Supremo Tribunal Federal. Quem vai analisar se é crime político ou não é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, vou deixar isso anotado. Ó, vou colocar aqui, ó, cabe ao STF analisar se há crime político, se há crime político. Vou colocar aqui artigo 102, inciso 1, a linha G. Tudo bem? Vamos finalizar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos.